Olha, infelizmente, essa guerra já tirou mais de 6.000 vidas, né? E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a origem do conflito, os desdobramentos e o reflexo para o mundo todo, eu tenho o prazer de agradeço já, recebendo aqui nos estúdios, o professor de Direito e mestre em Relações Internacionais, Kleber Galerani. Professor, obrigado por ter vindo aqui no Balanço Geral, por ter aceito o nosso convite, viu? É uma honra, Tiago, estar junto aos telespectadores para falarmos um pouco de tão importante conflito que pode afetar as nossas vidas. Então, por favor, fique à vontade. O pessoal pode participar já com a gente também, nosso WhatsApp 99314-5246, mandando a sua mensagem. Rafa, depois, por favor, se conseguir o WhatsApp nosso, já vou mandar, o pessoal vai participando, por favor, aí eu já passo para o professor também. Professor, bom, a primeira grande pergunta, todo mundo sempre falava, né? A gente aprendeu na escola, nos livros de história, esse conflito entre Israel e Palestina. Mas o porquê que esse conflito se intensificou agora, nesses últimos dias, professor? Tiago, esse conflito ele já vem de longa data. Se formos pensar enquanto sociedade, estamos falando já de um conflito milenar. Enquanto estados, desde 1948, quando nós tivemos a criação do Estado de Israel, nós já tivemos várias guerras árabes e israelenses. Esse é mais um capítulo de uma guerra que se desdobra ao longo das décadas e nós observamos, em particular, que aquela determinada região, que é a região que nós chamamos da faixa de Gaza, é controlada por um grupo terrorista chamado de Hamas, cujo diálogo muitas vezes é impossível de se estabelecer. E este grupo, ao longo desses últimos anos, veio preparando um ataque, que foi esse ataque surpresa de 7 de outubro, e por meio deste ataque nós percebemos uma grande quantidade de reféns, de mortos, coisas assombrosas, a morte de bebês, crianças, idosos, situações que muitas vezes nós não estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. Então é um conflito que vem se intensificando, é um conflito que, por certo, não está próximo do fim e um conflito que gera impactos não só para aquela região, Tiago, mas também para o Brasil. E isso que eu ia, inclusive, já aproveitando essa deixa que o professor deu, esse impacto da guerra, apesar de ser no Oriente Médio, muita gente não imagina que ela também surte reflexos aqui para a gente no Brasil e até para a nossa região, né? Perfeito, Tiago. Basta ver que nós somos um dos países importadores da parte de combustíveis. E uma das regiões produtoras no mundo mais fortes é a região do Oriente Médio. Então, aquela região é uma região, quando há uma instabilidade no Oriente Médio, nós temos uma situação em que o preço dos combustíveis no mundo acaba subindo. E se porventura sobe a gasolina, sobe derivados como diesel e assim por diante, nós teremos uma situação em que no Brasil há uma elevação de custos. Então, se nós importamos o combustível a um preço mais elevado, isso subirá o preço do pão, subirá o preço do arroz, o preço do feijão, subirá o preço de itens básicos que estão na cesta básica do brasileiro, desde aquilo que é mais simples até aquilo que tem um grau de elaboração maior. Então, com a escalada da inflação, nós sentimos os impactos aqui e fica mais caro para nós podermos comprar e o salário do trabalhador rende menos, Tiago. E uma outra questão que o professor levantou também muito importante, sobre a questão, muita gente fala do fim da guerra, mas o grupo Hamas, o grupo terrorista Hamas, é um grupo, como o professor citou, que é impossível qualquer tipo de negociação, inclusive essa libertação dos reféns, ou seja, pela experiência que o professor tem, a gente pode dizer que a gente ainda está longe de um cessar-fogo? Certamente estamos longe de um cessar-fogo, Tiago, uma vez que nós estamos falando de um grupo que não utiliza os meios tradicionais de guerra, ligado, por exemplo, ao direito internacional, que observe as convenções internacionais da ONU. Estamos falando de um grupo que está à margem do Estado. E nesta atuação que esse grupo ali desfere, nós percebemos que as táticas são táticas que envolvem a surpresa, que envolvem o terror, que envolvem situações em que muitas vezes nós não estamos acostumados a acompanhar mesmo numa guerra tradicional. Não podendo se estabelecer o diálogo, há uma dificuldade de estabelecer o que nós chamamos as negociações de paz. E não estabelecendo as negociações de paz, nós temos ali uma grande dificuldade para que se chegue a um conflito, pelo menos num período de curto prazo. Até porque nós observamos que mais de 200 reféns ainda estão de posse do Hamas. E não é uma guerra, professor, entre Israel e Palestina, é uma guerra especificamente entre Israel e esse grupo terrorista. Mas existe algum risco de outros países aderirem a essa guerra? Você bem indicou, Tiago, que nós não estamos falando de uma guerra que envolve todo o povo palestino.
até porque nós não temos uma unidade do povo palestino. Nós temos uma região, que é a região da Cisjordânia e a região da faixa de Gaza. A região da Cisjordânia, ela é controlada pelo Fatah e pela Autoridade Nacional Palestina. Mas a região da faixa de Gaza, ela é controlada por este grupo terrorista que é o Hamas. Entretanto, o Hamas não atua sozinho. Ele tem alguns laços com outros países, em particular com alguns grupos de outros países, como é o caso, por exemplo, do Hezbollah no Líbano, que é um grupo extremamente perigoso e que já, em outros contextos, entrou em guerra com Israel. Então, nós percebemos que se porventura nós tenhamos outros grupos e outros estados adentrando a guerra, como é o caso do Irã, tivemos agora uma declaração no dia de hoje do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, indicando que esta guerra pode tornar-se uma guerra regional. E tornando-se uma guerra regional, o conflito ele torna-se mais dificilmente administrável, Tiago. E nesse caso também, até que o professor citou, né, sobre uma guerra que afeta muito aqui, algumas perguntas já começam a chegar, inclusive aqui o Mário Roberto, ele é de Ribeirão Preto, ele perguntou sobre os itens que o professor citou, que podem encarecer com essa guerra, principais itens. Se o professor puder reforçar mais uma vez. Reforço sim, Mário. Quando nós estamos falando da inflação, numa economia globalizada, aquilo que, de algum modo, nós importamos e importamos num preço mais elevado, como é o caso dos combustíveis, faz com que os itens, desde os mais básicos até aqueles mais intensos em tecnologia, são afetados, desde itens como o pão, o arroz, o feijão, veículos. Então, de uma forma geral, o encarecimento do custo dos combustíveis leva a cerca de 1/3 do preço dos produtos ligado à parte logística. Então, hoje, 1/3 numa economia globalizada do preço, muitas vezes está ligado a essa parte logística. Então, inegavelmente, há uma pressão inflacionária aqui no Brasil e na nossa região, Tiago. Professor, até aproveitando, como que o professor enxerga o posicionamento do Brasil em relação a essa guerra? O Brasil, ele tem um posicionamento que parece ser ambíguo, mas é porque nós mantemos relacionamento com os dois atores. Ou seja, nós mantemos um bom relacionamento com Israel e mantemos um bom relacionamento com os países árabes. E desses países árabes, nós percebemos também que uma condenação, muitas vezes veemente, do Hamas em si, enquanto grupo, não do ato, porque o ato é um ato terrorista, o que nós vimos são atos terroristas, mas dependendo do posicionamento brasileiro, nós podemos dificultar a nossa relação com vários países dessa região, encarecendo itens que nós importamos de lá, como é o caso, novamente, dos combustíveis. Então, um bom relacionamento com esses países é importante para o caso brasileiro. Nós temos uma postura histórica da nossa política externa, que é a postura que nós chamamos de um pragmatismo, de não intervenção nos assuntos internos dos outros estados. Por isso, da postura brasileira, e muitas vezes não se posicionar claramente como sendo o Hamas um grupo terrorista, mas os atos são atos terroristas, Tiago. O Eduardo de Franca relembrou também, aproveitando toda a experiência do professor, falando sobre a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia. Essa guerra ainda não acabou, professor, e ela também traz reflexos ruins aqui para o Brasil? Nós temos duas guerras grandes em andamento, Tiago. De um lado, essa guerra que estamos aqui falando entre Israel e Hamas. Mas não podemos esquecer que, de um outro lado, há uma segunda guerra, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já se alonga há pouco mais de um ano. E nós percebemos que também esta guerra, no contexto europeu e também envolvendo a Ásia, gera impactos no Brasil. Um cenário internacional conflituoso afeta a economia. E afetando a economia, o Brasil é afetado. E o Brasil, de algum modo, tem uma economia, muitas vezes, em muitos itens, extrovertida, ou seja, ligada a outros países. Então, importamos, exportamos. Em relação à Rússia, por exemplo, somos um grande importador de fertilizantes. E esses fertilizantes são utilizados na nossa agricultura, aqui na nossa região, que é uma das agriculturas mais competitivas. O agro é bastante competitivo, mas nós importamos itens, como, por exemplo, da Rússia, Tiago. A Aline pergunta aqui, ela é de Cravinhos, sobre a questão também, ela quer saber da questão dos combustíveis, o professor até já citou aqui, e ela fala também sobre a questão dos refugiados de guerra. O Brasil está começando a receber refugiados de guerra, isso não é arriscado? O Brasil, tradicionalmente, Tiago, é um país receptor.
Se nós buscarmos a formação identitária do nosso país é resultado de imigrações, seja da África, da Ásia, da Europa, de italianos, de portugueses, e não é diferente nesse determinado momento. Tradicionalmente e historicamente, nós recebemos refugiados. Recebemos, por exemplo, refugiados venezuelanos, haitianos. É um país que procura contemplar, nesses momentos de dificuldade e de sensibilidade maior no cenário internacional, a condição de receber pessoas que estão passando em situações de fragilidade, como nós estamos aí observando. Bem por óbvio, nós estamos falando aqui de um grande distanciamento geográfico, né? Nós estamos falando de outros continentes. Mas, por certo, em vindo, como nós estamos vendo, esses voos de repatriação de brasileiros, mas se também tiverem estrangeiros daquela determinada região vindo para o Brasil, nós receberemos. Entendo a tua preocupação, Tiago. Ou seja, não poderiam vir com esse grupo alguns terroristas e Sim. assim por diante? Ou parecer que a gente está para um lado ou para o outro, que, se não me engano, são palestinos que estão vindo para cá. Né? Sim, sim. Então nós temos também a volta de alguns descendentes israelenses brasileiros nessa região também voltando. O risco existe, mas não no risco no sentido de pensar que o Brasil é um país que tradicionalmente é um foco de terrorismo. O máximo que nós temos aqui ligado a esse contexto é aquela região da tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, que já foi objeto de análise por algumas agências de inteligência, Tiago, analisando, por exemplo, alguma atuação do Hezbollah, que é um primo, podemos assim dizer, do Hamas, né? O risco existe, mas é um risco bastante pequeno. A próxima pergunta, inclusive, aqui, o José Roberto de São Carlos, ele fala sobre o Hezbollah. Né? Me parece que Israel atacou uma infraestrutura do Hezbollah. Se o Hezbollah entrar nessa guerra, a situação vai se agravar ainda mais, professor? Certamente, Tiago. É mais forte que o Hamas? Muito mais forte, Tiago. Nós estamos falando de um grupo mais preparado, estamos falando de um grupo que tem uma formação histórica e um apoio, um financiamento melhor, condições tecnológicas superiores ao Hamas, e estamos falando aí de um grupo que tem tentáculos, podemos assim dizer, em vários países do mundo. Acabamos de falar aqui da Tríplice Fronteira, Sim. que há alguma atuação nesse sentido. Então, é um risco, porque a grande preocupação desde o início é a escalada da guerra, Tiago. Se porventura nós tivermos a escalada da guerra, aquele conflito que é local, se ele tornar-se um conflito regional, nós teremos um grande risco à paz e à segurança do mundo. Não foi por acaso que nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o Brasil foi envolvido nesse determinado contexto. É porque quando uma guerra escala, existe o risco de entrar outros atores que inicialmente nada tinha a ver com a guerra, Tiago. Olha, tem uma outra pergunta muito interessante que o Bruno faz aqui, ele é de Franca, ele fala sobre os ataques, ele faz uma alusão, e o professor depois pode explicar até melhor, os ataques que aconteceram no Rio de Janeiro, mais de 30 ônibus incendiados, com os ataques que acontecem no mundo todo por grupos terroristas. O professor encara que também são ataques terroristas, esses que nós temos aqui no Brasil, por exemplo? Essa classificação de imediata, ela é bastante dificultosa, mas que nós estamos falando de grupos, como aquilo que nós estamos observando no Rio de Janeiro, grupos que estão à margem do Estado, grupos que atuam quando o Estado não está presente, grupos em que, quando o Estado é insuficiente, ele age à margem da lei, nós estamos falando de grupos que podem adotar práticas que são práticas terroristas. Quando nós vemos aí, muitas vezes, o ataques a ônibus, vemos o ataque, muitas vezes, a situações, a trabalhadores que estão se direcionando de surpresa, como nós assim observamos, nós talvez não tenhamos a definição clássica de terrorismo, Tiago, no Brasil, mas certamente nós temos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários estados, facções que adotam métodos terroristas. Inclusive, algumas dessas facções têm algumas ligações com esses grupos terroristas no sentido do financiamento, às vezes, de alguns ilícitos, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Olha, impressionante, hein? Bom, o assunto, por mim, a gente fica conversando aqui muito tempo, as perguntas vão surgindo, né? O professor domina muito bem essa área, mas para fechar então, né, uma pergunta que todo mundo, eu também até vou aproveitar e fazer essa pergunta também, sobre esse conflito que a gente está acompanhando as imagens aí, o professor já falou sobre a questão do fim da guerra, é imprevisível, mas existe um caminho, professor, um caminho tanto com os Estados Unidos, com o apoio da ONU, para que a gente consiga, com o menor número de vítimas possível, esse ataque, inclusive terrestre, que Israel pretende fazer, aí já está prometendo há alguns dias, pode acontecer dentro em breve, né, para tentar, melhor é difícil, né, esse termo que eu quero encontrar, mas com um número menor de vítimas o possível, professor? Nós falamos, Tiago, em mitigar
né? Ou seja, em diminuir aquilo que já é ruim, Sim. que é bem aquilo que propriamente o senhor indicou. Então, quando nós analisamos a mitigação, quanto antes nós conseguimos chegar num cessar-fogo, nós temos esta possibilidade. Quanto mais o conflito se alonga e outros atores são envolvidos, a condição de se chegar à paz torna-se mais dificultosa. Então, há a necessidade de um esforço. Primeiro, a necessidade de um consenso entre os países das Nações Unidas, indicando a não tolerância a esse tipo de ataque, chegando-se a um consenso, mas isso envolve, muitas vezes, acordo entre países que são rivais históricos. Nós estamos falando entre os Estados Unidos e Rússia, estamos falando de países como o Irã e Israel. Então, nós não estamos falando de um conflito local entre dois atores, nós estamos falando de um conflito que envolve, como aquela briga de família, que muitas vezes não é só entre o pai e a mãe, ela envolve os tios, envolve os primos, e para chegar no conflito, Tiago, é mais difícil, infelizmente. Infelizmente, né? Mas, professor, muito obrigado mais uma vez, a gente agradece demais, está todo mundo parado ouvindo suas explicações aqui, né? E eu quero estender esse convite para outras oportunidades na sua agenda, quando puder, será muito bem-vindo, e quem sabe voltando aqui para falar no final desse conflito. Combinado, professor? Desejando a paz, Tiago, eu agradeço a oportunidade de falar aos telespectadores também do Balanço Geral, desejando a paz e buscando ela com todas as nossas forças. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Kleber, com a gente aqui. Por favor, professor, ali a gente agradece a presença e, claro, depois dessa rica conversa, entrevista aqui no Balanço Geral, a gente vai seguindo aqui. Agradeço todo mundo que está participando, tem muitas perguntas, depois até estendo o nosso Rafael Ribeiro encaminhar aí direto para o professor Kleber, que prontamente nos atendeu aqui na Record, aqui no Balanço Geral.